Vamos à palavra? Podem se assentar. Obrigado aos músicos. Que Deus continue usando vocês. Deus abençoe muito. Aleluia. A primeira coisa que me veio ao coração foi pensar em como relacionar a vida de João Batista com o tema desse mês, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. E me vieram vários temas, né? Como falar sobre o amor de Deus, como falar sobre como o amor de Deus é sobre as nossas vidas, né? Mas sempre que eu leio a Bíblia, e aqui eu já deixo um primeiro ensinamento, que é: leia a Bíblia como se você fosse parte dela, porque você é. Ela foi escrita com, eu não gosto nem de dizer personagens, mas como homens e mulheres que fizeram o que precisava ser feito, que fizeram o que tinha que ser feito, de tal forma que Deus resolveu falar sobre eles. Que esse seja o nosso primeiro mandamento: amar a Deus de uma forma que Ele possa falar sobre nós, que você possa guardar isso. E é claro, eu vou começar lendo sobre João Batista. É por isso que pedi que eles louvassem esse hino tão maravilhoso. Há um mês atrás eu ouvi um rapaz que compôs esse hino, falando sobre como ele compôs, qual o processo de composição. E quando ele falou de João Batista, parece que aquilo entrou no meu coração de uma forma assim, diferente, como uma flecha, sabe? E fica incomodando. Aí logo algumas semanas depois, o pastor Isaac veio assim, mandou uma mensagem e falou assim: você vai pregar no mês que vem, no primeiro ou no segundo domingo. Já estamos no quarto, né? Mas era para pegar no primeiro e no segundo. Agora imagine a ansiedade de falar, a ansiedade de querer falar, de querer compartilhar aquilo que está no nosso coração. A grande diferença entre falar sobre um estudo e falar sobre a palavra é que no estudo a gente tem controle. Na palavra, o Espírito Santo está sob o controle. É diferente. No estudo você fala assim: eu quero estudar sobre esse tema, sobre esse assunto. Quando você lê a palavra, que você está no seu momento devocional, ou quando você está aqui, né? Você deixa o Espírito, e parece que é o Espírito Santo que está falando no seu lugar. Parece que é o Espírito Santo que está direcionando tudo. Eu sempre disse que, e sempre me sinto dessa forma, né? Como se eu estivesse sentado aí com vocês e ouvindo o Espírito Santo. E ele vai falando e eu falo assim: não era isso que eu ia falar. Já começa por tudo isso que eu já falei. Não está nada disso aqui no meu esboço, né? Então o Espírito Santo, ele vai controlando a gente, né? Como os músicos aqui, eu tenho certeza que todos os músicos passam por isso. Ele prepara o louvor, ele ensaia o louvor, ele vem e repassa o louvor. Mas aqui parece que tudo é diferente, tudo é mais pesado, tudo é mais cheio do Espírito Santo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E o tema, que foi onde eu comecei lá atrás: amar a Deus como João Batista. E eu queria trazer alguns ensinamentos, 8 ensinamentos que a vida de João Batista traz para nós. Uma das coisas que eu fiquei pensando, e a gente sempre fala, os primeiros cristãos, que eram conhecidos como pequenos cristos, eles foram primeiramente falados lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos. Só que eu considero João Batista como o primeiro cristão, porque ele não tinha visto nada ainda a respeito de Cristo, mas ele já conhecia o Cristo. Ele falava a respeito de Cristo, mesmo sem saber que tudo aquilo que ele ia fazer, quase, mas eu já explico isso. E ele também foi, como eu gosto de dizer, lá em Atos 7, Estevão foi o primeiro mártir cristão. E eu queria tirar também esse status de Estevão, porque o primeiro que morreu por amor a Cristo foi João. Ele amava a Cristo de tal forma
que ele gastou a sua vida por ele. E não é parte da vida, não é quando eu não estou trabalhando, eu estou dedicando a minha vida para Jesus. Isso não é errado, tá, gente? Eu também trabalho. Mas a questão aqui é que antes de ele nascer, ele já era escolhido. Ele já tinha sido escolhido. E a palavra começa a nos dizer, né? Eu vou direto aqui, você já leu Lucas, né? Mas eu vou direto aqui, em Isaías 40. Ele começa já falando que haverá uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isso foi dito 760 anos antes de João Batista. Pensa que Deus já falava a respeito dele há pelo menos 400 anos. Porque lá em Malaquias 3, eu esqueci, eu não coloquei as referências ali com um objetivo: que você abra a sua Bíblia. E se você usar ela no celular, que você maneje bem a sua Bíblia no seu celular. Foi proposital, tá? Mas enfim, eu tenho certeza que o rapaz ou a moça que está controlando lá, ela será bem rápida em mudar tudo isso. Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá. Ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Malaquias 3. Isso foi dito 397 anos antes de João Batista. Todo mundo aqui conhece que houve um período interbíblico de 400 anos. Pensa, 400 anos em que você busca a Deus e não tem uma resposta. Busca a Deus e não tem uma resposta. 400 anos. E de repente surge um cara no deserto falando disso, só falando disso. E de mais nada. Porque esse era a fala principal. A gente vai passar por isso, sobre o arrependimento, mas a fala principal dele é: ele virá. Ele virá. E a intenção de João Batista, em toda a palavra, mesmo quando a gente lê em Malaquias 3 e em Isaías, é que o mesmo Deus, lá do passado, lá do Antigo Testamento, viesse. E se você fizer uma comparação rápida, você vai ver que Deus no Antigo Testamento, ele era um Deus que dominava, que enviou Davi para dominar sobre todos, enviou Saul, enviou o próprio Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo ganhava. Então era um Deus que ganhava as nações, que estava à frente de todo mundo, que falava assim: a terra de Canaã é sua, não importa os gigantes que lá estejam. Era um Deus que vencia. E Jesus vai explicar exatamente que era isso que João Batista veio anunciar. O próprio Jesus explica isso. Mas eu vou seguir um pouquinho, é só para a gente entender que Deus já falava a respeito de João Batista há 400 anos atrás. E para mudar um pouco, eu trouxe algumas perguntas, né? Podem passar aí, por favor. Perguntas que nos façam nos refletir e pensar:
como eu faço para ser igual a João Batista? Como eu posso andar segundo João Batista andou? E aqui eu me lembro de Paulo, é claro, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Que possamos ser imitadores de João Batista e falar de Cristo como os cânticos que foram cantados aqui, sem medo, sem temor, não importa quem, não importa onde. Porque eu sei que a gente tem esse temor, né, de falar de Cristo às vezes. E a pergunta é: quanto tempo você levou para ouvir e entender que você e o seu chamado e o seu propósito vem de Deus? Quanto tempo você levou para entender do seu propósito, do seu chamado? Quanto tempo levou para você entender que você tinha que ser o que você é hoje? Sabe aquele tempo em que você está fora da igreja e você fala assim: tem um vazio aqui dentro, tem alguma coisa que eu preciso preencher, tem alguma coisa que eu preciso encher, e a vida não está fácil, está difícil. E aí você fala assim: entendi, eu preciso reconhecer que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer que sem Ele eu nada sou. Eu preciso reconhecer que eu preciso falar do amor dEle. Eu preciso reconhecer que eu preciso ensinar do amor dEle. Eu preciso reconhecer que sem Ele nada sou. Quanto tempo você levou para reconhecer isso? Deus já sabia sobre você antes mesmo de você nascer. E João Batista, ele foi criado pelas pessoas certas no tempo certo. Ele foi criado pelas pessoas certas no tempo certo. E principalmente na adolescência, na juventude, nós falamos assim: ah, meu pai, minha mãe, que chatos, né? Que difícil. Todo mundo já passou por isso. Eu passei por 5 adolescências, aliás 6, né, se contar a minha e mais 5 filhos. E eu falei assim: agora eu vou dominar a adolescência. Eu vou ensinar como nunca ensinei antes, porque eu já tenho experiência. É mentira. É mentira, porque cada adolescência é diferente. Eu ainda tive gêmeos no final, né? Os 2 gêmeos que vocês conhecem, o Vitor e a Vitória, para eles passarem vergonha, né? O Vitor e a Vitória. E aí eu falei assim: agora eu ainda vou porção dobrada. Vou 2 adolescentes. E eles são, quem conhece o Vitor e a Vitória sabe que eles são totalmente diferentes. E aí fica difícil. Fica muito difícil. Mas os pais de João Batista, eles sabem, né? Eles sabem o que eles teriam à frente, porque eles foram anunciados. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pensa que você, antes de você nascer, quem já foi aqui batizado com o Espírito Santo? Somos uma igreja pentecostal e acreditamos no Espírito Santo e no batismo com línguas. Glória a Deus. Pensa você ser batizado com o Espírito Santo. É bom ser batizado com o Espírito Santo? É gostoso? Agora pensa você ser batizado com o Espírito Santo antes de nascer, na barriga da sua mãe. Ah, mas da onde você está tirando isso, Giovanni? Da onde você tira isso? Da palavra de Deus. Lucas 1,15 diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor, Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Desde antes do seu nascimento, ele será cheio do Espírito Santo. E o incrível é que ele ainda se confunde, lá na frente a gente volta nesse pedaço, ele ainda se confunde sobre isso, porque ele não sabe, ele não conhece. Agora pensa você ser cheio de uma coisa que você não sabe como dominar. Aquele primeiro momento, aquele primeira vez, né, no batismo com o Espírito Santo, você fala assim: e agora? Eu continuo falando em línguas, eu continuo sapateando, eu continuo rodando, eu continuo ajoelhado, eu continuo... O que eu faço agora? Né? A gente fica meio perdido, não sei vocês, mas eu fui batizado no Espírito Santo
num monte e eu rodei a noite inteira. E quando eu me dei por si, alguém falou assim, cara, você não parava. Você não parava. Eu falei assim, mentira, porque faz 10 minutinhos que eu estou orando. E eu orei a noite toda. E eu nem sabia o que estava falando. Mas amém. Essa foi a minha experiência. E o interessante do Espírito Santo é que cada um tem a sua experiência. E a experiência de João Batista foi antes do nascimento. Por quê? Porque a gente sabe daquele momento em que Isabel se encontra com Maria. E o que acontece? João Batista pula. Pensa, você pertinho de Jesus, já com o Espírito Santo. Se a gente pertinho de Jesus, com o Espírito Santo, a gente já fica doido, já fica cheio, fica maravilhado. Imagina um bebezinho que não sabe nem não sabe nem andar, não sabe nem falar, ainda nem nasceu. Imagina a gloriosa presença que João Batista sentiu. E uma das coisas que eu fico pensando é sobre os pais. E aqui no capítulo 1 de Lucas, diz que Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou sobre a vida do seu filho. Hoje em dia a gente tem falado tanto sobre pais, sobre profetizar aos seus filhos, e a gente leva isso tão... Às vezes a gente ouve aqui o pastor falar e não complementa em casa, não faz isso em casa. Zacarias acabou de ter a voz dele. Todo mundo conhece a história de Zacarias? Perdeu a voz, porque ele não queria, né? Ele recebeu a visita do anjo, mas ele perdeu a voz. Logo que ele recebe a voz, ele fala assim, o nome será João. Primeira coisa. E ele cria um cântico, o cântico de Zacarias. Ó, fica aí a dica para os compositores, né? O cântico de Zacarias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Pensa você pegar um bebezinho no colo e falar assim, ó, prepara o caminho, vai com tudo. É você é o escolhido. Aleluia. Pergunto, você foi criado por quem? E por quanto tempo? E utilizando os memes de hoje, né? E isso não é só sobre pai e mãe. Isso não é só sobre pai e mãe. Você foi criado por quem? E por quanto tempo? Quem são os seus mentores? Quem são os seus pais espirituais? Todo mundo tem um pai e uma mãe espiritual. Todo mundo tem uma pessoa que você fala assim, eu queria ser igual a isso aí. E eu não sei se ela vai ver. Aleluia, Jesus. Eu tenho que me controlar, gente. Mas a minha mãe espiritual é uma irmã chamada Carmozinda. E ela tinha e tem só 10% da visão. 10%. Mas eu batia na porta dela e ela falava assim, pode entrar, Giovanni. Isso é algo que, sabe aquilo que, Senhor, se eu pudesse ser usado dessa maneira. Glórias. E eu tenho certeza que você tem uma mãe e um pai espiritual no qual você se espelha. E esse é um ensinamento de João Batista. João Batista foi criado por um homem que era sacerdote no templo. Por uma mulher que tinha a sensibilidade do Espírito Santo. E aí, seguindo isso, ele renunciou a tudo. Ele renunciou a tudo isso para viver no deserto.
Aí você pensa assim, o que ele usava? Roupas de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Eu acredito que ele tenha, assim como Jesus não fala muito sobre José, você vê que depois não se fala muito sobre Zacarias e sobre Isabel. Porque, pelo estudo mais ou menos, eles tiveram João Batista com 60 anos. Com 60 anos a gente já quer ter netos, né? E bisnetos alguns, né? Mas eles tiveram o primeiro filho com 60 anos. Então, eu, Giovanni, acredito que João Batista foi colocado em um lugar onde ele pudesse crescer e ser ensinado a isso. E alguns estudiosos acreditam que ele foi criado pelos essênios, que eram uma parte, um grupo religioso que era cristão, não era cristão porque ainda não havia Cristo, mas que adoravam a Deus separados no deserto. Por isso o ritual de purificação era muito comum entre eles, porque eles se purificavam sempre. Como? Através do batismo. E ele foi criado por esse. Agora eu vejo renúncia não só dele, mas renúncia também dos pais, como foi com Ana e Samuel. Pensa que ele lá, talvez com uns 10 anos, ele deveria começar a servir no templo. Falar assim, vai para o templo. E você já deve ter visto algumas imagens sobre um sacerdote no templo, com aquela estola toda linda e maravilhosa, um peito cheio de joias, 12 joias representando cada tribo, né? Bonito, uma vestimenta linda e maravilhosa, né? Ele falou assim, não, eu não quero essa vestimenta. Eu vou vestir o que? Pele de camelo, pele de ovelha, pele de camelo. Eu vou vestir isso, porque eu renuncio a isso. Eu não quero isso, eu quero renunciar a isso. E aí ele renunciou só isso, só de renunciar a isso, ele estava renunciando uma questão religiosa muito importante. Porque se você entender dos tempos de Jesus, a primeira coisa que vai nos revelar que os religiosos da época não estavam muito bem, é que existiam 2 sumos sacerdotes. Em toda a história do Antigo Testamento, quantos sumos sacerdotes existiam? Um só. Mas na época de Jesus tinha 2. E aí você fala assim, como assim? Você já vê o esquema político, o esquema, né? Tudo isso. E ele falou assim, não vou fazer parte disso. Não vou fazer parte disso. Ele renuncia a isso. E ele fala assim, eu não vou fazer isso. De forma alguma. O contexto religioso na época era ruim. Não era nem um pouco bom. E João Batista, apesar de tudo isso, ele escolhe o quê? Eu renuncio. Toda vez que a gente renuncia a alguma coisa, a gente fala assim, eu não quero isso. A gente tem uma outra escolha. Eu quero isso. Eu não quero isso, porque eu quero isso. Toda vez. São 2 opções, né? Sempre, né? O bem e o mal. Pergunta, né? Eu tenho que perguntar. Amor a Cristo. Eu não estou falando do trabalho, eu não estou falando da família. O que você renunciou por amor a Cristo? Eu vou te falar de uma coisa muito importante. A primeira coisa que nós renunciamos por amor a Cristo é o pecado. Não mais pecador. Não vou mais pecar. Só que às vezes a gente cai. O que a gente faz? Volta, Senhor. Quero eu estar aqui. E é exatamente isso que faz a diferença. Quando você renuncia a algo, você escolhe um relacionamento com Jesus. E João Batista, ele escolheu um relacionamento com Jesus. Relacionar-se com Jesus.
Relacionar-se com Jesus não é vir ao culto aos domingos e às quartas-feiras. Relacionar-se com Jesus é todo dia falar com Ele. Eu já falei com Jesus numa bicicleta, já falei com Jesus no banheiro, já falei com Jesus dormindo. Sabe quando você acorda assim, ora rapidinho, dorme de novo, né? Já falei com Jesus no caminho, no metrô, no trem, no ônibus. Ele está contigo em todos os lugares. E mais do que isso, uma coisa que é muito provável, né, que eu também penso assim, é que João Batista, ele não só anunciou o caminho de Jesus, mas como ele sabia quem era o rapaz. João Batista, a gente sempre fala que a gente não sabe o que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus, não é isso? Quem é adolescente, jovem aqui? Ninguém é adolescente nem jovem, tudo é velho. Todo mundo é... Eu tenho 60, gente. Eu sou adolescente jovem também, tá bom? Pronto. Resolvido. E a gente gosta de andar com os nossos amigos, não é isso? Os pais confirmam, não confirmam? Adolescente gosta de andar com os amigos, não é isso? Quem era o primo de Jesus? João Batista. Agora pensa que depois daquele encontro maravilhoso de Isabel e Maria, o que as nossas mães sempre falam? Ó, você tem que ser igual aquele seu primo. Isabel falando de Jesus, ó, você tem que ser igual a Jesus. Ó, Jesus é tão bonzinho, né? Maria falando para Jesus, ó, você tem que ser igual a João Batista. Ó, ele já está lá no deserto, já está buscando. E você? Já está buscando? Eu não sei, gente. É só imaginação do Giovanni, tá bom? Não quero. Mas dos 12 ao 30, eles se conheciam, eram primos. Eles conviviam, talvez não sempre, mas eles conviviam juntos. Eles conviviam pelo menos uma vez por ano para se apresentar em Jerusalém. Eles se encontravam, eles brincavam juntos, eles conversavam juntos. Então João tinha certeza de quem era Jesus. Você tem certeza de quem é Jesus? Você tem certeza do que Ele é? Mais do que isso, João, ao pregar sobre Jesus e ter esse relacionamento com Ele, João é presenteado com duas coisas, que eu acho que são as melhores coisas. E quando eu li isso, eu falei assim, mentira, que isso estava aqui e eu não reparei nisso. Sabe quando você lê, né, eu estava conversando com o Tiago, e ele falou assim, parece que as palavras saltam no seu rosto, assim, você fala assim, mentira, não pode ser que estava escrito isso aqui. E eu vou ler com você, está escrito assim, em Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Todo mundo sabe o que está escrito lá. Todo mundo já viu, já ouviu sobre essa palavra. E olha que interessante. Uma outra curiosidade é que João Batista é falado pelos 4 evangelistas, né? João Batista é lembrado pelos 4 evangelistas, sempre. 3, 16 e 17 diz assim. Vou ler do 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para que cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado, de quem me comprazo, em quem me comprazo. Quem viu? Ele. Quem é ele? João Batista. Aí você fala assim, não, ainda tinha muita gente acompanhando João, né? É verdade, tinha muita gente acompanhando João. Tinha muita gente acompanhando João. Mas esse momento foi único entre João e Jesus? Não. Quem estava lá? A Trindade. Esse é um dos versículos que nós utilizamos para explicar que Deus é um, em 3 pessoas. Estava lá João, o Espírito Santo que habita em nós, Jesus, o Cristo, o Messias e o próprio Deus. Os 3.
Então eu posso considerar com isso que a palavra de Deus me diz que o único homem que esteve presente diante do Deus Trino, na palavra inteira, é João Batista. Ele estava lá. João Batista estava lá. Moisés teve a presença de Deus. Eu posso passar de costas para você. Várias revelações no Antigo Testamento mostram o anjo do Senhor, que é um tipo de Cristo, que é como se Cristo estivesse lá. Jacó segurou o anjo do Senhor. É como se Cristo, o próprio Cristo, estivesse lá e lutasse com Jacó. Mas ele só encontrou Cristo. João Batista encontrou os três no mesmo lugar. Pensa você, que poder, que unção. Aí você fala assim, mas tinha um monte de gente. E eu fui estudar sobre isso. Em João 1, em João capítulo 1, no versículo 32 e 34, diz assim. É aqui mesmo. Então João deu o seguinte testemunho. João não estava lá. João Batista testemunhou a João o evangelista que eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, João Batista dizendo, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Jesus explicou para João Batista o Espírito Santo. Antes de explicar para todos os discípulos, porque ele não falou que depois de mim virá outro. Disse ou não disse? Disse. Participe. Pode glorificar a Deus, viu, gente? Não é errado, não, é certo. Aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista falou assim: é ele, por ele não vou chorar. Aleluia. Então, e para finalizar, sobre o relacionamento de Jesus e João Batista, tem uma coisa que é incrível. E está escrito lá em Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher. E eu posso colocar isso no próprio Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, né? Apesar de uma concepção espiritual, ele nasceu de uma mulher. Dentre todos, hoje no mundo nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Pensa multiplicando isso em toda a eternidade, desde os tempos de Adão. Quantas pessoas já não passaram por essa terra? E Jesus resolveu falar de uma pessoa. De uma pessoa. Ele não falou de Pedro. Pedro foi um grande homem. Ele não falou de Paulo. Escreveu quase metade do Novo Testamento. Ele falou de João Batista. João Batista. E aí eu tenho que lembrar você que Deus reconheceu João Batista pelos feitos dele, porque João Batista fez milagres, porque João Batista curou, porque João Batista revelou, porque João Batista profetizou na vida das pessoas. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem dito que João Batista curou, que ele revelou a vida das pessoas. Não tem dito que ele fez milagres. Não tem. O que João Batista fez? Ele só foi o precursor do Messias. Preparai o caminho. Ele só falou de Jesus. Ele só falou de Jesus. E às vezes a gente quer assim, não, eu queria ser igual o pastor Isaac. Eu queria ser igual o pastor Rogério, lá em Alagoas. Eu queria ser igual a pastora Aziza. Eu queria ser igual a pastora Aziza. 50 vezes a Bíblia, não cheguei nisso ainda. Não sei se vou chegar, mas... Quantas? Repete?
68? 68 vezes. Quantas vezes você leu a Bíblia? Não levanta a mão, não levanta, tá bom. Melhor assim. Mas 68 vezes ela já leu a Bíblia. Eu acho que eu li umas 5 completas, assim, sabe? Não sei, nunca contei. Mas amém. E João não tinha feito uma bênção tão maravilhosa como essa aqui. Leu o Antigo Testamento 68 vezes. Não sei quantas vezes ele leu o Antigo Testamento. Apesar de que alguns estudiosos dizem que os essênios foram que encontraram os livros do Mar Morto. Foram eles que permaneceram, foram naquela região que encontraram, vamos dizer assim, o último pedacinho de Bíblia original, né? Original mesmo, né? Então ele foi um dos que guardou a palavra, literalmente, né? E aí, depois que eu falo que João Batista estava lá, João Batista foi reconhecido por Jesus, eu pergunto a você, qual é o seu relacionamento com Jesus? Você não é primo de Jesus, você não esteve com Jesus por vários anos, mas qual é o seu relacionamento com Jesus? E aqui eu não coloquei, né, mas vem a minha palavra que diz que nós somos irmãos de Jesus por herança. Qual é o seu relacionamento com Jesus? João Batista, reconhecido por ser o maior homem nascido de mulher, não era irmão de Jesus, era primo. Você é irmão. Você é irmão de Jesus. Temos o mesmo pai. Que o seu relacionamento com Jesus seja um relacionamento de irmão. Aquele relacionamento em que você, eu vejo lá os irmãos lá na minha casa, né, os meus menores, e eles, do nada, a gente está no quarto e eles estão na sala e a briga rola, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e isso. Mas na hora de defender um ao outro, não há melhor, né, do que um irmão, não é verdade? Todos nós somos assim, né? Podem falar o que quiserem, mas do meu irmão, só eu. Só quem bate no meu irmão sou eu. Não é assim? Então, só quem cuida do meu irmão sou eu. E Jesus, Ele cuida de nós. Jesus, quando precisa falar uma palavra que nos mexa, nos tire do mesmo lugar, Jesus faz. Jesus, quando precisa falar a verdade, Ele é a verdade. E Ele traz a verdade para nós. Então, que o seu relacionamento seja como de irmão com Jesus. E que você possa ouvir a verdade e o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí vem a parte mais complicada. Complicada? Sim. Porque João Batista, ele pregava o arrependimento. Ele pregava novos começos. Ele pregava purificação. Ele foi o primeiro a falar assim: arrependam-se. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, a gente falava assim: Deus vai à frente e a gente vai dominar. Canaã, Babilônia, o Egito. Vamos dominar tudo. Aqui não, arrependam-se. Porque é chegada a hora, porque Ele está próximo. Porque Ele está vendo aí, Ele está chegando. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aqui, quando a gente vai estudar sobre o mesmo discurso, quem foi que falou que o reino de Deus está próximo fora João Batista? Jesus. O reino de Deus está próximo. João Batista sabia o que estava pregando. Ele sabia o que estava falando. Apesar de, sim, talvez dentro do coração dele, ele querer que Jesus dominasse o reino romano, dominasse a terra, fosse o imperador de toda a terra, mas ele sabia que o reino dos céus é o melhor reino. É o reino pelo qual a gente deve pregar. É o reino pelo qual a gente deve morrer falando sobre isso. A gente não deve desistir desse reino. A gente não deve desistir do que está por vir.
E a forma como ele queria demonstrar isso, e isso é uma coisa que eu sempre explico para os batizandos, como você demonstra para todo mundo que você se arrependeu de verdade, que você não vai voltar atrás, que é a pergunta que o pastor Isaac faz, né? Se arrependeu para nunca mais voltar atrás? Para nunca mais voltar atrás? O que a gente faz? Para todo mundo ver que é real, que quando a gente aceita Jesus aqui na frente, é de verdade. A gente se batiza. Por isso João o Batista. Porque ele não queria só que as pessoas se arrependessem e falassem: ó, eu falei, eu me arrependi. Aí vai para casa e faz a mesma coisa. Não, você se arrependeu? Vem cá, passa pelas águas do batismo. Você se arrependeu? Se molha, submerge, morre para viver de novo. A mesma palavra que Jesus falou a Nicodemos: pode um homem nascer de novo do ventre da sua mãe, voltar ao ventre da sua mãe? Não, mas no batismo você morre para voltar a Jesus, para voltar a Ele. E a pergunta que fica é: João pregava arrependimento. O que você tem pregado na sua vida? O que você tem pregado para os outros? Um Deus de prosperidade e bênçãos? Um Deus que tudo dá àquele que pede? Um Deus que você pede e Ele entrega? Um Deus de arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não podemos dar nada a ninguém. Eu não posso prometer nada para você. Mas Jesus prometeu um reino nos céus, um reino de glória, uma coroa. E até nisso eu vejo renúncia, porque eu gosto demais lá em Apocalipse 4, quando os 24 anciões pegam as suas coroas, e é o mesmo que falar assim: essas coroas é tudo que eu fiz na minha vida. Alguns estudiosos dizem que esses 24 serão 12 representantes das 12 tribos e os 12 apóstolos. Aí você fala assim: pensa o que os apóstolos fizeram, pensa o que os líderes das tribos fizeram por suas tribos. E o que eles fazem com tudo aquilo que você fez? Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você faz por Jesus, tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz pela sua família, tudo. O que os 24 anciões fizeram? Pegaram as suas coroas. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a glória. Tudo que eu fiz não é nada, como o próprio Paulo diz. Tudo que você fez ainda é pouco. Ah, mas eu faço tanto. Ainda é pouco diante de tudo que você pode dar, diante de tudo que você pode fazer. E eu sei, glória. Tá vendo? Se vocês não clamarem, até os bebês clamarão. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E além de arrependimento e purificação, você fala assim: tá bom, eu prego sim arrependimento e purificação. Eu falo sobre arrependimento, eu falo para as pessoas se arrependerem e virem para Cristo. Só que, quando você é um cristão de verdade, você não suporta o pecado. Lembra que eu falei que às vezes a gente peca? O que acontece? Na hora, você fala assim: pequei. Você sabe, você fala assim: pequei. Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. A dica, né, pastor Rogério? Estão saindo ali, já está chegando a dica, né? A dica. Amém. E o que acontece? Ele não suportava. E aí, resumindo a história, Herodias casou-se com Herodes, né? Foi um incesto, foi uma traição, tudo mais. Ela largou,
né? E correu atrás de João Batista, porque João Batista não suportava isso, né? E João Batista tinha que anunciar. Só que às vezes, o que a gente faz? E aí eu coloquei um termo aqui bem interessante, né? Tá ali, ó, nada a ver. Qual o seu pecado de estimação ou atitude que não tem nada a ver? Ah, nada a ver. Ah, eu faço isso, eu não vou dar nomes às pessoas e nem aos pecados, mas só um pouquinho não tem problema. Não estou dizendo que é pecado. Não tem problema. Ah, mas pastor, tem nada a ver. Tanta coisa que não tem nada a ver. Tudo que me tira da presença do Senhor é um tipo de pecado. Como meu filho mesmo falou na semana passada, né? A santidade é para que nos aproximemos de Deus. É uma separação para Deus. Então seja santo. Sede santos como Ele foi santo, né? E aí, ao final de tudo isso, até onde você leva a certeza da sua salvação? Muitas pessoas, e eu falei sobre isso no DIP, no ano passado, o Domingo da Igreja Perseguida, está chegando de novo, viu gente? O Domingo da Igreja Perseguida é que existem milhares de cristãos que não têm sequer uma Bíblia. Milhares de pessoas que servem a Cristo só com a certeza do coração deles de que Ele virá, soberano em poder. Só com essa certeza. E até onde vai a sua certeza? A certeza dessas pessoas vai até a prisão, vai até a morte. A certeza da sua salvação vai até aonde? Até alguém pressionar você e falar assim: ah, cristãozinho, deixa esse Cristo. Ah, crentinho, você é crentinho, né? Ah, tá dando dinheiro pro pastor. Aí a gente fica todo dodói e fala assim: ah, não vou mais para a igreja. Ah, não vou mais. Ah, porque estão mexendo comigo. Então, estou sofrendo bullying espiritual. Está sofrendo bullying. Até onde você é capaz de ir por Jesus? Renuncia a esse pecado de estimação. Renuncia esse medo de falar de Jesus. Renuncia a isso. Renuncia a essa atitude de não tem nada a ver. Porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas querem ser desigrejados porque eu posso seguir Jesus do meu jeito. Ah, não tem problema isso, não tem problema aquilo. O que você vai falar? Ah, eu não preciso de igreja. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Tem nada a ver. É só usos e costumes. É só isso, é só lei. Aleluias. Eu quero fechar com uma coisa que, para mim, é outra coisa que me saltou aos olhos. Eu vou falar de novo sobre João Batista. Ele estava lá, ele foi reconhecido por Jesus, ele viveu a vida dele com Jesus, vamos dizer assim, ele brincou com Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de nascer. Que homem glorioso. Mas aí, até João Batista, que segundo Jesus é o homem nascido de mulher, até ele teve dúvidas. Essa dúvida que às vezes vem ao seu coração, depois do bullying, né, principalmente, essa dúvida não é de Deus. Sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Então, não tenha dúvidas de que você está no lugar certo. E se você, por qualquer motivo, acha que não está no lugar certo, busque mais a Deus. Porque o que nos aproxima mais de Deus é a palavra dele, é a oração, é o jejum, são as disciplinas espirituais.
Se você é um indisciplinado, é um desorganizado espiritual, procure formas de ser disciplinado espiritualmente. E até João Batista teve dúvidas. Mateus 11, 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere, já estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ele viveu com Jesus, ele foi batizado, ele viu Maria cantando um cântico, porque eu acho que esses cânticos são repetidos, porque é por isso que se torna um cântico, porque a gente gosta de cantar, a gente gosta de repetir, Então, nesse sentido, ele viveu com Jesus, ele sabia que era Jesus, ele batizou Jesus, ele estava lá no momento em que a Trindade estava lá, ele viu tudo isso. Mas o que ele não viu? E aí eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus 11. Mateus 11. Todas as marcações que eu fiz na Bíblia, nenhuma eu fui até lá, você acredita? Deus sabe de todas as coisas. Mateus 11, a partir do versículo 11. E aqui eu vou me controlar. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha que interessante. Aqueles que têm ouvidos, ouça. E para quem essa frase é repetida várias vezes, lá em Apocalipse 2 e 3. A igreja do Senhor. As 7 igrejas da Ásia. Quem tiver ouvidos, ouça. Jesus disse isso. A que posso comparar essa geração são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe. E dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus mostra para ele. Antes disso, Jesus fala para João Batista que fala para ele o seguinte: voltem e anunciem a João: o que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E ele testifica de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, este é aquele de quem respeito está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu quero fechar aqui com uma coisa. Os músicos, se quiserem vir, fiquem à vontade. Eu vou fechar com uma coisa aqui. Jesus, ele falou para João Batista tudo isso. Ele declarou sobre as nossas vidas: que aquele que tiver ouvidos, ouça. Ele falou tudo isso.
para que nós possamos ser capazes, e a palavra e a pergunta que fica é: do que você duvida que Deus seja capaz? Do que você duvida que Deus, o eterno, o soberano? E interessante que lá no capítulo 40 de Isaías, ele começa a colocar Deus em sua majestade, em seu trono. Do que você duvida que Deus seja capaz na sua vida? Eu acho que Deus pode fazer tudo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E Deus jamais deixará para trás tudo isso. Deus jamais poderá negar-se a si mesmo, negar-se a sua palavra, pois Ele é justo, Ele é grandioso. E não importa quem você seja, e apesar das dúvidas de que você tenha, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pode fazer por Ele. E mais do que isso, Deus sabe aonde ou onde você vai chegar. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pode fazer por Ele. Então que nós possamos fazer por Ele muito mais do que Ele tem colocado em nossas mãos. Não seja medroso, não seja covarde, mas que você possa anunciar o Evangelho como João Batista, até que Ele venha. Até que Ele venha. Gostaria que você ficasse de pé por alguns minutos. E ao invés de você vir aqui à frente no momento em que eu quero chamá-los ao altar, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos e refletisse sobre como amar a Deus. Como posso eu amar a Deus? Como posso retribuir a Deus pelos benefícios que Ele tem me dado? Feche os teus olhos, reflita. Eu pensei em toda essa palavra, Deus colocou toda essa palavra no meu coração. O Espírito Santo me orientou nesse momento para que você refletisse sobre isso. Reflita. Posso eu ser como João Batista? Posso eu ser de tal forma que possa entregar a minha vida por amor a Ele? Posso eu ser de tal forma que possa alcançar a misericórdia dEle? Senhor, eu oro por estes, Senhor, que estão refletindo, Senhor, refletindo o Teu amor, refletindo, Senhor, a Tua graça, refletindo, Senhor, que nada somos sem a Tua presença, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Senhor, fazer desta palavra, Senhor, um espinho em nossa carne, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sentir, Pai, esta palavra em nossos corações, Senhor, de forma, Senhor, a nos incomodar, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, nas madrugadas, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, durante a semana, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, de forma, Senhor, que nós possamos Te buscar, Senhor, no deserto, Pai, até que sejamos cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder, cheios da Tua ousadia e da Tua coragem, Pai. Senhor, se há dificuldade, Pai, em alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou, Pai, abre os nossos olhos para o caminho, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para o caminho, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar em nós através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, que nós como
vasos de barro, sejamos cheios da tua glória, transbordantes da tua glória. Oh, aleluia, Senhor. Eu te agradeço pela tua igreja, Senhor. Te agradeço por cada vida, Senhor. Te agradeço porque Tu és, Senhor, e nós Te adoramos, Senhor. Ó Pai, vem sobre nós. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.